Pronto, já estou gravando. Retomando o que a gente fez a semana passada, eu fiz essa apresentaçãozinha para vocês, né? Falei um pouco do realidade virtual, falei um pouco dos tipos de imagem que a gente tem, falei da estrutura do HTML, né? E aí a gente fez aquele esquema de abrir o Visual Studio, salvar o arquivo no Visual Studio, abrir o arquivo no navegador de internet e poder ver as mudanças acontecendo no navegador de internet, né? Alguém teve dificuldade com isso? Alguém está precisando de alguma ajuda com isso? Ou ficou tranquilo essa ideia? Então, tá bom. Então, eu vou seguindo aqui. Se alguém tiver dificuldade, vocês me interrompem, tá? Então, a semana passada a gente pegou e fez um arquivo, que eu vou compartilhar aqui com vocês também na tela. A gente criou um arquivo HTML, né? E quando a gente abre esse arquivo HTML no nosso navegador, ele vai aparecer aquilo que a gente fez a semana passada, que começou sendo um Olá Mundo, né? E depois virou uma cena do A-Frame. Deixa eu abrir aqui o código que a gente fez. Ó. Então, esse aqui era o nosso código da semana passada, né? Então, a gente tinha o doctype aqui em cima. Deixa eu fechar essa parte embaixo aqui. Tinha aqui o nosso doctype, dizendo que ele é um HTML. A gente abria aqui a tag HTML e fechava ali embaixo. A gente fazia um cabeçalho, que é onde tinha o título da página, um meta que fazia a página entender que o nosso tipo de caractere tinha acento, né? Que entrava essa coisa do TF8. E aí vocês lembram que eu peguei isso daqui peguei lá no Stack Overflow, né? Eu copiei um código, colei para cá, ele já funcionou. Depois do site do A-Frame, a gente pegou esse primeiro código aqui, né, que é esse script, né, que puxa a biblioteca do A-Frame de dentro de um servidor, que é o servidor do aframe.io. Né, então, eu copiei isso daqui aqui para dentro, né, que é esse script aqui. Ó. Fechou o cabeçalho. Né, então, aqui é um pequeno bloco que a gente tem. E aí a gente teria o segundo bloco, que é o bloco do body, né, que é o corpo do nosso projeto, né, que abre aqui e fecha aqui. E dentro dele a gente abriu aqui uma A-cena, né, um A-scene, que é uma cena do A-frame. Então, tudo que a gente vai fazer no A-frame vai ficar dentro dessas chavinhas aqui do A-cena, tá bom? Na hora que a gente colou, a gente pegou daqui também, né, esse mesmo código, ó, foi isso que eu fiz semana passada, copiei daqui e colei para cá. Né? Muito bem. A primeira coisa que eu ia fazer aqui para vocês é para quem não conseguiu fazer ainda, quem não está no grupo do Telegram, que eu mandei um videozinho lá de como fazer, que é instalar um negócio chamado Live Server, né, dentro do Visual Studio. Tá? Então, o Live Server, o que ele vai fazer? Ele vai criar um servidor virtual no nosso computador e toda vez que eu fizer qualquer alteração aqui no meu projeto, quando eu abrir lá no browser a página que eu estou olhando, ele já vai atualizar para mim automaticamente. Né? Não vai precisar fazer o reload, que é o que a gente fez toda vez, né? Que a gente fez semana passada. Se eu vier aqui no código, por exemplo, eu vou alterar por exemplo, a cor da minha caixa. Minha caixa aqui ela é esse cian, né? Eu vou colocar aqui a cor dela como sendo vermelho, vou pôr red, por exemplo, né? Vou salvar. Na hora que eu voltar lá no meu navegador e dar um reload, né? Recarregar a página, recarregou para vermelho. Né? Então, toda vez que eu alterar alguma coisa aqui, sei lá, a esfera, que é magenta, eu vou colocá-la aqui, por exemplo, cian. Né? Vou salvar, se eu voltar no navegador, dar um reload, ela vai ficar cian. Né? Então, o que o Live Server vai fazer? Cada vez que eu salvar, em vez de eu ficar apertando reload, ele já vai dar um reload automático para mim. Tá? Isso economiza muito tempo no processo. Como que a gente instala esse cara aqui? Ó? A gente vai nessa lateralzinha aqui, nas extensões do Visual Studio, clica nela, e aqui na busca, a gente vai colocar aqui live, escrever live. Né?
Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Abram a extensão, que está na lateralzinha do seu Visual Studio, e na busca lá digita Live. E ele vai achar aqui um monte de plugin que tem essa palavra Live. O que a gente quer é esse segundo aqui, ó, o Live Server. Né? E aí vai ter um botãozinho de instalar, que no meu não tem aqui, porque eu já instalei. Vocês clicam no botãozinho de install e ele provavelmente já vai rodar. Né? Deixa eu desinstalar o meu e instalar de novo, vai. Eu vou instalar ele de novo aqui, ó. E beleza, na hora que eu der install, ele vai abrir essa aba aqui, né? Explicando o que é o negócio. Deu certo aí? Aí eu vou fechar essa aba, porque eu não preciso dela por enquanto, tá? E vou voltar aqui nesse primeiro menu, que é o Explorer. E aí, se vocês tiverem com o arquivo de vocês aparecendo, né? E clicar com o botão da direita, vai aparecer agora a opção Open Live Server. Vejam se está aparecendo aí. O meu não apareceu. Eu inicio o programa? Você colocou, você está assim aqui, vê se está igual ao meu, tipo, tá a pasta e o nome do arquivo. Tá assim? A minha pasta eu chamei de Orvad, né? Que é a pasta que está aqui no... Tá vendo? Tinha a pasta Orvad. Não, eu cliquei no Open Editions, aí tem o nome do arquivo, Isso. eu cliquei. Agora no... Então, você vai ter que abrir a pasta. Ah, tá, pronto. Então, você pode vir aqui, ó, arquivo, abrir pasta, né? Aí, na hora que você clicar na pasta que você quer, seleciona, ele vai abrir. Pronto. Agora deve aparecer. Foi. Alguém mais está com problema aí? Paulo, tu me escuta? Oi, escuto. Tá, eu não deu tempo de avisar. Eu tô debaixo de temporal aqui, foi a luz, caiu fase, tô fazendo um procedimento de emergência aqui, tá? Tá tranquilo. Então eu tô te escutando enquanto eu tento ver se não queimou nada aqui, porque tá feio a coisa. Tá bom. Tá. Depois esse material que a gente tá falando tá gravado, eu tô subindo no YouTube, tá? Eu passo o link para vocês lá no grupo. Qualquer coisa. Tá, eu tô no celular por enquanto aqui quebrando um galho, tá? Beleza. Eu tô no 4G e tudo mais aqui, que voltou tranquilo. A luz, mas tá só numa fase e os computadores nada funcionam, tá bom? Força na peruca, boa sorte. É a emoção da multimídia, né? Minha mãe me disse, estuda, meu filho. Aí o cara disse, não, quero fazer projeto multimídia. É isso aí. Tá, vou deixar vocês aí por enquanto. Tranquilo. Então, aí se a gente abrir aqui, tem a pastinha, clica no arquivo e Open with Live Server. Na hora que a gente clicar aqui no Abrir com o Live Server, ele vai abrir uma nova página no browser para a gente, né? Agora eu estou com duas, eu vou fechar a outra, né? Pode ver que tem uma diferença. Se eu paro aqui em cima da primeira, né, da que eu tinha aberto antes, ele está o endereço do arquivo aqui, ó. C:/pasta/o nome do arquivo, tá? Essa não me interessa, me interessa a outra, que vai estar como? Esse número aqui, ó, 127.0.0.1, 2 pontos, algum número aí, deve ser 5.500 também igual ao meu, barra o nome do arquivo. É isso que interessa para a gente. Esse endereço que ele abriu aqui, ó... Oi? O meu não está abrindo. Eu clico com o botão direito em Oi Mundo, Open with Live Server, ele abre o Edge, por exemplo. Ah, é porque o seu navegador padrão deve ser o Edge. Sim, mas ele não teria que abrir dentro do Visual Studio? Não, ele vai abrir no browser. Eu estou abrindo no Chrome, por abrir exemplo. no browser mesmo, tá. Isso, tá? Então, você deve ter esse endereço aí também no Edge, né? Acho que não vai mudar isso, né? Então, o que importa aqui para a gente? Ó? Esse número aqui é um numerinho mágico, tá? O 127.0.0.1, que ele é o IP, ele é o endereço do servidor que está dentro da sua máquina. É o que a gente chama de localhost, tá? Então, esse número é padrão. Qualquer lugar que você for abrir um servidor que está dentro da sua máquina, ele vai ter sempre esse número, tá? Quando eu for falar do XAMPP, também vai aparecer esse número aí, tá? Mas, por enquanto, deixa só essa semente aí na cabeça, que depois vai aparecer de novo, só para vocês não estranharem. Então, esse IP é o IP do seu computador, tá? E aí, para a gente testar isso, ó, vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu Visual Studio e vou alterar a cor do cilindro, né? O cilindro aqui, ele está amarelo,
eu vou deixar esse cilindro preto. Então, eu vou trocar aqui a color dele, ó. Vou escrever black, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco para vocês o que são essas coisas. A gente chama de atributos, tá? O atributo tem sempre esse padrão. É um atributo igual, abre aspas, e o valor que a gente quer. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Ô, Ricardo, Oi? você pode me falar, por gentileza, só onde que está o script dessa parte do corpo que você pegou do Warframe? Ah, tá na página do A-Frame, tá? Ó. A diferença é que a gente começou a semana passada pegando lá do W3 School, a introdução do HTML, né? Então, a gente pegou esse bloquinho aqui também, que tem o doctype. Tá? Eu acho que eu só não segui esse último passo de colocar bem. o do A-Frame. Então, você vai aqui no site do A-Frame, vai no Docs, Introdução. Ah, beleza. Obrigado. Tá? Aí você vai ter o bloco inteiro que a gente está usando, beleza? Então, ó, voltando lá no código, eu peguei aqui, alterei a cor para preto, né? Eu não salvei, ó. Repara que tá com a bolinha branca aqui, né? Não salvei. Então, se eu olhar lá no browser, ele ainda tá amarelo. Na hora que eu salvar, aqui, ó, salvei. Na hora que eu voltar lá para o browser, pum, já tá preto. Automaticamente. Então, isso aqui economiza um bom tempo. Se eu trocar a caixinha do vermelho para laranja, orange, e salvar, na hora que eu chegar aqui, ele já vai estar alterado para a gente. Tá? Então, esse live server é uma comodidade aí. Aqui, eu tô trocando a cor igual você tá fazendo, e o meu não tá alterando. Vamos lá, você abriu no live server? Você tá no live server? Abri. Isso. Sim. Aí, quando você alterou, você salvou o arquivo, você deu um Ctrl S? Dei. E ele não Mas- está alterando lá? Não alterou. Tá escrito igual o meu, assim, né? Tipo, color igual, abre aspas, a cor, fecha aspas. Isso. Certeza. Então tem alguma coisa com o live server Então- que ele não está rodando. Então, ele muda, porém ele não coloca a cor, ele tá colocando tipo um branco, ele tá meio que perdendo material, sabe? Eu alterei dois aqui, Estranho, os dois porque, ficaram ó, branco. se eu tirar uma aspa aqui, por exemplo, desse nome e salvar, ó, É ele isso. perde. Uhum. Então Ah, pode tá, ser que tenha então- uma coisa com a escrita. Tem que só olhar bem a escrita, porque Entendi. tem uma coisa da sintaxe. Vê se está assim mesmo. Color tá azulzinho, igual branco, e aí o orange entre aspas. Isso. Tá igual. Tá, vou tentar ver aqui. Vê se não tem alguma coisa em cima faltando. Porque, por exemplo, se eu perder aqui uma chavinha da minha cena, por exemplo, ó, vai dar um vermelho aqui, tá vendo? Dá alguma coisa errada no código. Se eu salvar aqui e abrir lá, ele já sumiu a caixa, tá vendo? Ele começa a dar alguns bugs, se falta alguma coisa. Não muito tá nada importante. vermelho, não. Poxa, Não, tá tudo bem, eu vou tentar ver aqui. tá. Qualquer coisa, se você quiser copiar e colar de novo o código aí também, pode ser que Tá bom. volte O alguma meu coisa. tá todo em hexadecimal aqui. Eu posso trocar pela cor só? O padrão dele vai trabalhar com esse valor que é hexa, né? Porque a gente tem uma cor mais precisa. Mas a gente pode escrever as cores puras, igual eu tô marcando aqui, né? Por Maravilha. exemplo, blue ele também aceita. Né? Tem algumas cores que ele vai aceitar. Ó, tipo, já trocou. Opa, salvei ali para blue. O plano tá lá com azulzinho. Né? Se eu pôr yellow, por exemplo, ele vai aceitar também. Opa. Que tá, O azul índigo seria aqui. Ah. Que nome você chamaria? Eu acho que tem um índigo também. Deixa eu ver. Tem um índigo. Aqui, ó, repara uma coisa. No plano, uma situação aqui que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui duas funções. Eu tenho uma função que é color e outra função que é material. Tá vendo? Então, se eu altero a cor, ele não, como o material vem depois da cor, ele está mantendo o que vem depois, tá? Eu não expliquei isso ainda, mas daqui a pouco eu vou explicar. Eu vou, então, trocar aqui no color do material, vou escrever aqui, por exemplo, índigo. E aí, se eu der um S, agora ele salvou para o índigo. Tá? Então, é legal que aconteceu isso, porque a gente já fala um pouquinho da coisa dos atributos. Né? Toda vez que a gente escreve alguma coisa em HTML, a gente vai ter sempre essa situação aqui. Ó. Por exemplo, deixa eu separar a caixinha aqui para a gente começar estudando ela. Ó. Quando eu faço uma caixa, vou fazer uma caixa embaixo aqui, tá? Vou digitar aqui, a box,
tá? Eu posso colocar diversas propriedades desse componente que a gente chama, né? A caixa é um componente do A-frame, por isso que ela começa com esse A, né? Ela é um A-frame box, box é um cubo, né? E aí eu tenho várias coisas que eu posso escrever dentro da minha caixa, né? As básicas que a gente escreve são, por exemplo, position, né? Position, ele vai pedir para a gente 3 informações. A partir do centro da caixa, ele vai querer saber aonde que fica o centro da caixa, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, sempre entre aspas, né? Se eu colocar aqui agora entre aspas, 0, espaço 0, espaço 0, eu estou dizendo que em X ele é 0, em Y ele é 0, em Z ele é 0, porque nós estamos no ambiente 3D. Tá? Ô, Paulo, oi? Mas qual é a referência desse XYZ aí? É o centro da cena. Quando a gente está aqui, ó, né, tipo, o centro do plano, ele está no 000. Tá, tudo bem, mas eu defino uma resolução, então, para esse plano? Não, a gente não vai falar de resolução aqui, a gente está falando de unidades de medidas virtuais. Tá? Essas unidades de medidas, elas são totalmente relativas à nossa câmera. Então, se eu tenho mais objetos, eu vou ter que considerar unidades de medidas talvez menores ou maiores. Vai depender do nosso projeto. Mas como é que eu imagino, por exemplo, assim, ó, que eu quero andar, eu quero colocar X valor para a direita, por exemplo. Como é que eu consigo mensurar esse valor? Nós vamos ver isso já. Espera aí, já vou te mostrar isso daí, tá? Porque aí como a gente tem o editor visual, a gente consegue depois visualizar isso, não vai ficar tão abstrato. No momento, a gente está escrevendo código, então fica um pouquinho abstrato. Mas na hora que a gente vai usar o inspector dele, né, o inspetor visual, fica mais claro isso, tá? Mas quando eu coloco aqui 000, eu estou dizendo que a origem da minha caixinha é no 000. E se vocês repararem bem, eu escrevi aqui, ó, a box, posição 000, e lá embaixo a esfera está vermelha. Tá vendo aqui, ó? Ficou vermelhinho. Por quê? Tá faltando coisa para completar esse código, né? No meu Visual Studio, eu instalei um outro pacotinho aqui, que ele tem. Vocês não precisam instalar ele agora, não. Tá? É só porque quando eu fechar... O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que eu feche a caixa, feche a tag, né, da caixa. Então, quando eu fechar a tag da caixa, ele já vai completar para mim. Ó. Então, eu instalei um pacotinho que ele já faz um autocomplete. Tá? Mas quando vocês não têm esse, eu tenho que digitar. Então, quando vocês fecharem a caixinha, vocês vão digitar sinal de menor, barra, a box. E fecha sinal de maior. Tá? O pacotinho que eu instalei, caso vocês fiquem curiosos aí, ele chama, vocês podem clicar lá nas extensões, né? E digitar lá A-frame. E vai aparecer aqui, ó, que é o primeiro, o auto-completion. Desculpa, é o segundo, esse aqui, ó. A-frame completion. Tá? Que ele tem 5 estrelas. Esse pacotinho aqui do Marlon Luckert, ele é bem bacana. Tá? Mas, enfim, não precisa se preocupar com isso agora. Tá? Vamos voltar aqui. Para ficar mais claro isso, eu vou sugerir a gente fazer uma cena 0. A gente apagar tudo que tem aqui na nossa cena, né, e deixar só a caixinha. Tá? Então, vocês conseguiram fazer a primeira box aí que eu fiz? Vocês já conseguiram fazer? Alguém teve problema para fazer essa caixinha aqui? Só um minutinho, só. Claro. Ô, Ricardo, no último material ali, o plano, no script que eu copiei não tem essa propriedade ou material. Só tem o core, Eu não sei se eu copiei do lugar certo. Documento e introdução. Realmente está sem aqui. Eu acho que eu devo ter pego... Sabe o que eu estou achando? Achando que eles... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma versão nova também. Eles atualizaram. Olha que barato. Da semana passada para cá eles atualizaram. O dia que a gente fez. Então, temos as atualizações aí. Tanto é que o release aqui, ó, é 1.2 e o que eu estou usando aqui no meu código ainda tem 1.2 também. Que estranho. Enfim, mudaram alguma coisa ali. Mas tá tudo bem.
Eu acho que esse foi o que a gente pegou lá daquela que a gente fez na parte gráfica, sabe? Que a gente copiou e jogou para aí. Eu acho que esses vieram com material. Pode ser. Exatamente, é isso. Exatamente. Quem que falou aí? Eu não consigo ver quem está falando mais. Ô, Elvis, é isso mesmo. Você matou. Matou a pau, é Eu isso, reparei cara. aqui que eu coloquei um monte, aí eu reparei. É isso, porque a gente abriu o inspector, lembra na aula passada? Aí eu mudei a posição, mudei as propriedades, copiei de volta para cá. Exatamente isso. Verdade. Mas vamos fazer o seguinte aqui agora. Ricardo, Oi? eu tenho problema se eu adicionar depois do iSky? Não, nenhum problema. Na linha 20. Tudo que você fizer dentro da cena, tá vendo? Eu estou aqui dentro do pacote a cena, tá vendo? Tudo que tiver aqui dentro e for do A-frame, ele vai rodar. Tudo que tiver fora, ele não vai reconhecer. Tá? O importante é estar aqui dentro. Tá? Então é o seguinte, a minha proposta aqui para a gente começar a brincar um pouco melhor é assim, vamos alterar esse nosso código. Para a gente não perder, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente salva o que a gente fez aqui até agora, tá? Aliás, como eu salvei, lá no browser vai aparecer deveria aparecer aqui uma caixinha nova em algum lugar, porque a gente fez um box novo aqui, ó. Vamos ver se a gente acha esse box novo, deve ter em algum lugar aqui. Ah, cadê? Aqui, ó, um box novo aqui, tá vendo, galera? Um box cinza aqui, ó, sem cor. Olha lá. Esse aqui é o .00, vocês estão vendo aí? Sim, sim. Né? Então, ali é o .00, ó. A gente sabe que aqui é o .00. Mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse código aqui, ó, que a gente fez, aqui mesmo no próprio Visual Studio, eu vou clicar com o botão direito e vou copiar esse arquivo aqui, ó, e vou colar ele. Ele vai abrir uma cópia dele aqui, tá? E vou renomear. Então, esse daqui eu vou chamar, vou mudar o nome dele aqui, ele vai ser agora a minha... sei lá, eu vou dar um nome aqui para ele de Orvad01, tá? Que é o primeiro que a gente vai explorar. Na hora que a gente abrir o Orvad01 aqui, ele já vai abrir uma outra aba, tá vendo? Então, aqui está o mundo novo e o Orvad é uma cópia. Eu vou alterar já o título dele aqui para eu me organizar. Orvad01, opa, faltou um D ali para mim, tá? E vou apagar o que tem aqui dentro. Vou deixar só a cena limpa, tá? E vou salvar. E na hora que a gente for olhar no browser, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque eu só estou aberto o Olá Mundo Novo. Né? É ele que está aberto aqui. O que eu posso fazer? Aí vai um truque para vocês. Em vez de eu abrir aqui o outro live server, tá vendo o nome dele aqui, ó, orvad01.html? Eu posso ir lá no browser e só trocar o nome aqui, ó. Em vez de Olá Mundo Novo, eu posso por aqui, ó, Orvad01 e dar Enter. E ele abriu para mim aqui uma cena limpa, ó. Então, quando a gente faz uma cena limpa, né, só com a cena e sem nada dentro, é isso que vai aparecer para a gente. Reparem que, se vocês fizerem isso aí, no cantinho inferior direito da tela, vai ter um botãozinho escrito VR. Então, esse botãozinho aqui significa que a sua cena está funcionando. Você só não tem nada dentro dela ainda para enxergar. Né? Você tem o espaço, tem até uma luz, tem uma câmera, mas não tem nenhum objeto. Né? E agora, se a gente colocar aqui dentro da cena um A-box na position, entre aspas, 0, 0, 0, vou fechar aqui o A-box, né? Salvar, na hora que eu abrir lá de novo, ele não está mostrando nada. Por que não está mostrando nada? Porque tá tudo branco? Não, porque olha o que está acontecendo aqui. Estou usando a minha seta do teclado, tá? Para andar. A nossa cena é tudo branca. Então, eu tenho uma caixa feita ali, ó,
Só que essa caixa está com uma iluminação em cima dela que eu não consigo enxergar direito. Então, vamos mudar a cor da caixa. Vou vir aqui depois do Position, vou pôr um novo atributo, que é Color. Igual. Vou abrir aspas. Saúde. Saúde. E coloquei aqui uma cor preta e vou salvar. Vamos ver o que acontece lá no... Ó, pronto. Agora minha caixa está aparecendo. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês fazerem também uma caixinha preta aí. Para a gente... Respondendo um pouco a pergunta do Rodrigo, né? Mas, pô, como é que eu sei o tamanho das coisas, a distância das coisas, né? A gente precisa começar com algum parâmetro, né, para saber isso. Então, na hora que eu desenho uma caixa, essa caixa, ela está com o tamanho natural dela. Esse tamanho é o tamanho padrão que o A-Frame vai construir, que é o tamanho de uma unidade. Uma unidade de unidades A-Frame, tá? Se eu quiser, por exemplo, aumentar essa caixa, né, eu posso usar um outro atributo, né, que é o atributo, eu vou colocar aqui depois a posição para ficar mais claro, tá? Scale, escala, né? E aí eu posso colocar aqui, abrir aspas, e aí a escala eu vou determinar nos 3 eixos também, eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? O A-Frame tem uma pegadinha que daqui a pouco eu falo dela. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa caixa no eixo X, tá? Então, eu vou colocar aqui, ela vai ser 2 vezes maior no X, uma vez em Y e uma vez em Z. Por que eu estou colocando 1? Porque a escala eu vou multiplicar o valor da minha unidade de medida pelo valor da escala. Então, se a unidade de medida é 1, e eu multiplicar por 1, vai continuar sendo 1. Se eu colocasse 0 ali, ele ia zerar a minha unidade de medida, porque eu ia multiplicar por 0. Se eu colocar 0,5, vai ficar metade, porque ele vai multiplicar por 0,5. Né? Então, se eu colocar essa escala aqui 2, 1, 1, salvem aí e vejam o que acontece. Quando vocês salvam, some a caixa, por quê? Porque a câmera ela nasce na posição 00 também, junto com o objeto que a gente está. Então, se eu olhar para o chão aqui, ó, eu vou ver a caixa. Se eu andar para trás, eu vou ver a caixa no nível do chão ali. Ó. Pode ver que a caixa está maior em um eixo do que no outro. Está conferindo isso aí com vocês? Funciona como se fosse uma régua, então, só que, claro, sem ser centímetros, né? É um valor abstrato. Estamos no plano cartesiano com unidades abstratas, exatamente isso. Então, o chão aqui, e essa pegadinha do A-Frame, né? O chão, ele não está em x e y, o chão está em x e z. E o y está para o alto. Então, quando eu olho de frente, eu tenho x e y. Quando eu olho para o chão, eu tenho x e z. Para ficar mais claro isso, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o inspetor. Essa cena que a gente fez aqui, ó, se a gente colocar aqui Ctrl Alt I, que é o que a gente fez a semana passada, né, no nosso navegador, ele vai abrir o inspetor, que é aquele nosso editor de cenas, né? O editor de cenas, com o botão direito do mouse, e agora é uma coisa importante isso para falar, galera. É muito legal ter um mouse para trabalhar. Usar o mousepad do notebook fica mais difícil, né? Por quê? Porque aqui eu consigo, por exemplo, usar a rodinha do mouse para afastar, por exemplo. Ó. Com a rodinha do mouse eu consigo fazer um zoom, né? Com o botão direito do mouse, eu faço um pan, que a gente chama, né? Tipo, eu arrasto a posição da cena. E o botão esquerdo do mouse eu consigo mudar a posição onde a câmera está, mantendo o ponto de vista. Tá? E aqui do lado eu vou ter as minhas entidades que eu tenho na minha cena. Né? Pode ver que eu tenho aqui ó, duas luzes, né, que vem padrão na minha cena. Né? Tem aqui uma câmera, tem até o desenho da câmera aqui. Né? Aí mostra a posição da câmera aqui. E eu tenho também a minha caixa. Né? Se eu clicar aqui na box, que é o primeiro objeto aqui da lista, eu vou ter a caixa.
E na lateral direita da tela, eu vou ter as propriedades dessa caixa. Né? Então, posso ver aqui, por exemplo, que a escala é 2, ó. 2, 1 e 1, igual eu coloquei no meu código. Vocês estão conseguindo, vou esperar vocês fazerem isso também aí. Eu estou com uma dificuldade de achar o objeto na cena aqui no browser. É porque você está em cima dele. Se você usar as setas do teclado, ou as teclas W, S, A e D, você vai conseguir andar em volta da caixa. E é bacana também trocar a cor da caixa, igual eu fiz, troquei para preto, porque fica mais fácil de enxergar. Isabela, você ia perguntar? Você volta, por favor, no Visual Studio, só para eu conferir Volto. uma coisa. Claro, claro. Então, o que eu tenho aqui, a estrutura é documento HTML, o nosso HTML que começa aqui e termina lá embaixo, o cabeçalho dele, né, que está aqui nesse bloco, o body, dentro do body eu tenho a minha cena. Tá? E a minha caixinha, eu vou dar um tab aqui, ó, para as coisas ficarem mais organizadas. Agora eu sei que a cena está dentro do body e a caixa dentro da cena. Tá? Tranquilo? Eu mudei a cor para preto para ficar mais fácil a gente enxergar a caixinha. Tá? Aí, os atributos que eu usei para a caixa foram posição, escala e cor. E agora a gente vai fazer uma coisa bacana aqui, que é o seguinte. Vou voltar lá no navegador, que ele está ainda aberto com o inspetor, né, de cena, e vou fazer um truque aqui, ó. Eu peguei a minha caixa, né? Estou com ela selecionada. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um botão aqui, um negócio que chama ID? O ID, cara, ele é muito fundamental para a gente poder se organizar na cena, tá? Eu vou dar um nome para essa caixa, para eu saber que ela é minha caixa, minha primeira caixa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Caixa hashtag 1. Eu vou dar esse nome para ela. Tá? Esse nome aqui é o nome que eu criei, que pode ser qualquer coisa. De preferência, colocar nomes que não tenham espaço, sabe? Vai ajudar. Nome sem acento, essas coisas ajudam muito, tá? Então, na hora que eu clicar fora daqui, ó, aqui já vai aparecer a minha caixinha com o nome, tá vendo? Caixa 1. Tá? Outra coisa que eu vou fazer é mudar a posição dela, tá? Aqui, quando a gente clica no objeto, ele aparece essas setinhas que a gente chama de gizmo. Tá? O gizmo é um objeto muito comum em software de edição de imagem, de 3D, né, que é uma ferramenta que ajuda a gente a manipular esse objeto. Tá? Por padrão, quando a gente abre aqui no A-Frame, essas setinhas elas vão permitir que a gente movimente o objeto. Esse gizmo é um gizmo de movimentação. Tá? Então, repare quando eu ponho o mouse em cima da setinha aqui azul, ele deixa ela marcada, né, com amarelo, na vermelha também, na verde também, e também nesses 3 planos que eu tenho aqui. Ó, tá? O que acontece? Se eu pegar a setinha azul e mexer, vou empurrar aqui para trás. Ó, ele vai mover a caixa para trás. Repara que quando eu mexo aqui, ó, a posição em Z aqui altera. Ó. Tá vendo? Porque o Z ele é a profundidade para o A-Frame. Tá? Se eu mexer na vermelhinha, ele vai mexer na posição em X. Ó. Tá? Então, com isso, eu estou alterando a posição. Aqui nesse planinho que tem entre os eixos X e o Z, se eu pegar nesse plano, ele vai travar a posição do objeto nesse plano cartesiano. Então, ele vai... Ó, tá vendo que ele mexe agora X e Z ao mesmo tempo. Tá? Se eu alterar a partir do eixo Z, que é o verdinho, ó, ele vai mexer, que na verdade é o eixo Y, desculpa, que é a altura, eu consigo alterar ela, tá vendo? Só alterar ela do meio. Então, o Y, ele mexe sempre a altura em relação à câmera, tá? O chão tá no plano X e Z. Tá? Eu posso alterar outras coisas aqui. Por exemplo, aqui na rotação,
eu posso, por exemplo, sei lá, mexer qualquer número aqui. Vou mexer aqui nesse Z, no eixo X, ó. Ó, que eu vou pôr aqui, sei lá, eu posso pôr um número manualmente aqui, por exemplo, 15, e dar Enter. Ele alterou a rotação aqui no eixo X. Não dá para ver muito bem aqui, ó. Se eu virar a câmera, vai dar para ver melhor, ó. Eu vou pôr 30 agora, ó. Tá vendo que ele tá rotacionando o meu objeto a partir do centro dele. Tá? E eu posso me mexer outras coisas aqui embaixo, né? Tem outras coisas aqui que vão aparecendo, por exemplo, cor, né? Eu posso clicar aqui na cor, nesse botãozinho de cor, e escolher aqui uma cor que eu quiser. Vou pôr um roxo, por exemplo, ó. Né? É uma forma mais fácil. Oi? Mas isso eu estou alterando só no browser aqui ou vai influenciar lá no Visual Studio também? Por enquanto, estamos alterando só no browser. Tá? Como é que a gente vai levar isso lá para o Visual Studio? Esse que é o truque agora. Depois que eu alterei a minha forma do jeito que eu quiser, vamos dizer que eu queira que ela fique assim. Tá? Eu vou aqui no alto do componente, aqui no cantinho esquerdo, onde tem o ID, tá vendo? A caixa 1. Eu tenho um botãozinho aqui no canto que ele vai copiar a entidade HTML para a área de transferência. Tá? Vou dar um clique aqui. Tá? Então, ele copiou isso aqui para a área de transferência. Agora, eu vou voltar lá no Visual Studio. E aí, eu posso ou substituir esse que a caixa preta. Eu vou deixar a caixa preta. Tá? Vou pular 2 linhas aqui e vou colar. Dar um Ctrl V aqui no meu Visual Studio. E colou um monte de coisa aqui, ó. Colou uma linha enorme, tá? O que ele fez? Ó, ele criou uma caixa, né? Numa posição aqui, com uma escala, com uma cor, com material, geometria. Ele pôs um monte de parâmetro novo aqui, ó. Mas ó que bacana. ID. Essa é a nossa caixa 1, que a gente acabou de fazer lá. Tá? Se eu salvar nesse momento aqui e voltar lá para minha cena, a cena voltou, tá vendo? Porque o Live Server deu um reload na página para mim, porque eu salvei. E a gente vai ter aqui, ó, a caixa que eu acabei de colocar, que é a caixa 1, e manteve a caixa preta onde estava. Tá vendo? Palme. Opa! Eu te mandei um código que o box não está aparecendo no Inspector. E eu também não estou sabendo como você faz aparecer esse outro, de onde você copiou o component. Tá, deixa eu ver, você mandou no chat. Não sei se é um problema do Edge. Deixa eu ver, peraí. O código abox position igual... Ah, não, o position não tem vírgula. Você colocou 0,0,0. Pode ver que aqui no meu Visual Studio não tem. Tá vendo? É esse o problema. Tá bom. E como é que eu abro esse component? Peraí. Quando você o componente tá. Você vai aqui no seu... Então, primeiro você vai ter que tirar o erro da página, tá? Você vai ter que tirar o vírgula, porque talvez por isso ele não abra. Aí, quando eu estou na página, aqui no meu browser, eu vou fazer o Ctrl Alt I. Aí ele vai rodar o inspetor. Tá, então, mas aí onde está o local, uma hora apareceu o componente, que foi de onde você copiou. O meu aparece até esse local. Quando eu clicar aqui, ó, quando eu selecionar um dos objetos, por exemplo, a caixa 1, ele vai abrir lá automaticamente. Você clica no componente que ele aparece. Isso. Qualquer componente que você clicar aqui, ó, ele vai ter essas opções. Né? Deixa eu afastar aqui um pouco. Ó. A luz vai ter isso, a caixinha preta. Cada um vai ter o seu. Até mesmo a cena, né, se eu clicar na cena aqui em cima, eu tenho os componentes dela, né? Que eu posso, inclusive, alterar aqui, ó. Atalhos de teclado, tem várias opções aqui. Mas se eu queria tirar o screenshot, enfim, tem vários parâmetros aqui, eu nem vou mexer neles por enquanto, tá? Mas que tem aqui essas possibilidades todas. Então, depois que eu alterei o que eu quiser, eu venho aqui em cima, copio, né, na abinha aqui do copiar para o clipboard, e vou lá de volta para o meu Visual Studio e colo. Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui, deixa eu voltar para a cena, tá? Vou dar um reload aqui. Então, a gente está aqui com a nossa cena que tem 2 caixinhas, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar no Inspector, tá? Vamos supor que eu queira aqui copiar essa caixa magenta, né? Quero fazer uma outra caixa em cima dela, né? Como é que eu posso fazer aqui? Quando eu clicar na caixinha 1,
ele tem um botãozinho aqui de clonar a entidade, né? Então, na hora que eu der um clone aqui, ele vai fazer uma outra caixa, ela não vai aparecer aqui, tá? Na hora que eu clicar, mas aqui no ID, ó, ele vai aparecer caixa 1, item 2. Então, eu vou vir aqui e vou renomear ela para caixa 2, por exemplo, né? E dar Enter. Na hora que eu der Enter, ele vai aparecer aqui o clone da caixa, tá? E aqui eu posso, por exemplo, sei lá, vou levantar ela aqui, deixar ela um pouquinho mais alta que a outra. Tá? Vou copiar ela aqui agora de novo. Copiar essa entidade e vou devolver ela aqui para o meu Visual Studio. Vou colocar aqui embaixo da outra. Ctrl V. Repara que o ID dele, ó, caixa 1, caixa 2. Certo? Se eu salvar, está lá na minha cena caixa 1 e a caixa 2. Aqui já começa a ficar mais interessante, né? Porque se eu quiser criar geometrias agora, eu posso ir brincando usando esse editor visual. Cada vez que eu deixo meu material pronto, eu copio o HTML, colo no código e ele já vai estar salvo no código. Tranquilo aí, pessoal? Então, assim, recapitulando, o que a gente está fazendo aqui, né? Porque a Daiane chegou depois, o Gilmar também entrou agora. A gente está fazendo o quê? A gente está, a partir do Visual Studio, né? A gente instalou o pluginzinho do Live Server, né? Aqui, Live Server. Opa, não tem essa. Live Server. Instalamos esse plugin. Aí, o que vai acontecer? Com esse plugin, a gente consegue, com o botão direito aqui, abrir o nosso arquivo com o Live Server. E o Live Server faz o quê? Cada vez que eu salvo o meu arquivo dentro do Visual Studio, ele reinicia a cena para mim automaticamente aqui no browser, né? E aí, quando eu estou aqui no browser com a cena, quando eu digito Ctrl Alt I, ele abre o inspetor, né? E aí, cada objeto que eu tenho aqui na minha cena, que eu clicar nele, ele vai abrir na lateral aqui as propriedades desse objeto, né? E aí eu posso ir construindo outros objetos, ou clonando os objetos que estão aqui, né? Alterando tudo. Por exemplo, vou pegar essa caixa preta e vou fazer um piso, tá? Então, vou clonar a caixa preta. Aqui, vamos lá. Clonei a caixa preta. Ela não tem nome, então eu vou colocar ela aqui, piso. Então, o piso apareceu aqui, agora ele é uma caixa. Vou falar que esse piso, ele tem uma escala de 30 no eixo X, de 30 no eixo Z, porque o eixo Z é a nossa profundidade, e no eixo Y, eu vou dizer que ele tem 0,10, 0,1. Ah, então, tá vendo que ela ficou bem fininha lá, ó? E vou dizer que essa caixa aqui, que é o piso, não é mais preto, ela é amarela, por exemplo, para ficar bem gostoso de olhar, assim, tá? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui do meu piso, nesse botãozinho do lado direito superior, copio esse HTML, copio o código desse objeto, volto no meu Visual Studio e colo ele aqui dentro. Pá. Né? Então, olha lá, o Allbox, a posição dele ficou zerada, aqui não tem nada de posição, porque está no 00, e o ID dele é piso. Né? Na hora que eu salvar, exatamente, Guilherme, Ctrl Alt I. Tá? E aí, ó, na hora que eu salvei, ele já veio aqui com um chãozinho amarelo, bem gostoso. Está bem gostosa de ver essa cena aqui, está bem agradável para os olhos, né? Ah, mas eu não quero amarelo, quero que muda. Então, vou mudar. Ctrl Alt I, vou pegar o meu piso e vou deixar uma cor um pouquinho menos desagradável. Vou pôr uma cor um pouco mais pastel aqui, ó. Sei lá, laranjinha pastel, ó. Ah, eu não sei qual é essa cor. Tudo bem, não preciso saber. Ajustei aqui, ele já vai automaticamente colocar para mim. Copio o HTML, volto lá no Visual Studio, vou substituir esse piso pelo outro. Pau, substituir,
Na hora que eu salvei, minha cena está laranjinha, já está um pouco mais agradável. Não está lá essas coisas, mas é o que está tendo. Suave? Ô, Paulo, dessa forma, tu não precisa fazer tudo por linha de código, né? Tu pode desenhar por aí e depois copiar e colar lá. Esse é o lance, cara, porque o Inspector ele é feito para facilitar. Exatamente. Então, assim, o meu museu, como é que eu fui montando? Eu montei um plano, por exemplo. Então, isso é outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui no... Vou lá, Ctrl-Alt-I. Aí, eu também tenho um botãozinho de mais aqui, ó. Né? Ele adiciona uma entidade nova. Né? Putz, eu acho que talvez eu vá complicar a coisa, mas vamos lá. Vou adicionar por aqui uma entidade nova. Deixa eu te perguntar, tu tem como começar do zero, direto por aí? Então, tenho, só que, cara, eu preciso conhecer um pouco mais da ferramenta do Inspector. Né? Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um plano. Por exemplo, se tu pegar um projeto base com um cubo só, a partir dali tu consegue fazer o resto todo. Sim, consigo. Dá para fazer das duas formas. Assim, eu prefiro, o meu fluxo de trabalho funciona melhor assim. Vamos supor, eu vou fazer aqui 3 paredes, vai, para ficar um cenáriozinho. Tá? Como é que eu faria? Eu viria aqui para o meu código e vou começar fazendo assim. Ó. 3 cubos. Tem um objeto, pode ser cubo, mas o objeto chama plano. Eu faria um aplane. Tá? E para começar, eu diria assim, primeira coisa, eu daria uma ID para esse plano. Vou chamar ele de parede 1, por exemplo. Tá? Vou dar esse nome para o meu objeto. Vou salvar. Vou voltar lá para a minha cena. Ele zerou ela, só que eu não estou vendo o plano porque ele está em algum lugar aqui da cena que eu não sei onde é. Deve estar, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Vocês percebem o chuviscado aqui no... Aí não sei se dá para ver que é muito pequenininho. Tem um chuviscado no cubo. Então, eu acredito que ele seja ali no meio do cubo. Vou dar Ctrl-Alt-I. Tá? Vou pegar aqui, ó, meu plano, parede 1. Pronto, vamos procurar ele aqui, ó. Vou afastar. Olha lá meu plano, ele estava dentro do cubo. Falei, ó. Meu plano está aqui. O que eu vou fazer com ele, ó? Vou pegar... Cuidado que é o seguinte, às vezes você clica fora, ele pega os outros objetos da cena, tá? Ele também aceita isso. Só que dá uma baita confusão trabalhar por aqui. Eu prefiro trabalhar por essa lateral aqui, que eu tenho as layers, né, com meus objetos. Vou pegar a parede 1, vou levantar ela aqui, ó, no eixo Y. Ela está pequena, vou aumentar a escala dela. Então, eu vou dizer que ela tem 5 no eixo... vou ser maior um pouco aqui, vou deixar ela com 7 no eixo X, vou deixar ela com 2 no eixo Y, por exemplo, né? E o eixo Z não tem, porque o eixo Z é a profundidade dessa parede, né? Então não tem nada. Né? Então aqui eu tenho uma parede, vou alterar aqui, a profundidade dela, vou levar ela lá para trás. Deixa eu ver de frente aqui. Pô, essa parede não tá muito grande, não. Vou aumentar o tamanho dela. Acho que eu quero 5 de tamanho. Bom, já tem um tamanho melhor aqui. Eu estou pegando o chão. Aumentar mais, aumentar para 10, para ficar mais larga. Pronto. Quero é isso que eu quero. Se eu olhar aqui de frente, eu consigo ajustando a posição dela aqui, ó. Tá, então eu sei que ela está dentro do chão, está encaixadinha no chão. Beleza, tem a minha parede aqui, meu cenário, tá? Meu fundo. E qualquer objeto transpassa qualquer objeto, não precisa fazer por camadas. Enviar para frente, enviar para trás. Assim, aqui você está dentro do plano tridimensional, né? Então no plano tridimensional... Se tu passar um pelo outro, ele vai simplesmente ir para trás, que é o que tu fez aí, é isso? Se eu colocar, por exemplo, ele no meio dos outros, ó, ele está no meio dos outros, ó. Tá vendo? Tá, entendi. Tá? Aí tem uma coisa aqui com o objeto plano, por exemplo, que o plano ele é feito para você enxergar de um lado só, né? Mas se eu olhar aqui nas propriedades dele aqui embaixo, ó, depois vocês podem navegar nisso aqui com calma, tal, explorando mais. Eu tenho aqui uma opção side, né? Ele está só com front. Se eu trocar aqui, eu posso pôr double. E agora o meu plano ele vai enxergar dos dois lados. Ricardo, o Felipe está pedindo para entrar. Opa! Deixa eu ver aqui.
Acho que não tem ninguém na espera, não. Apareceu no chat aqui alguém falando. Cadê? Felipe, deixa eu ver se você Chegou, acho que ele conseguiu. Já entrou. Acabei de colocar ele para dentro. Isso. Beleza, obrigado. Queria te perguntar, e aqui, se você quiser salvar essa cena como GLTF, ela salva também. Então, não tem um problema aqui, que é o seguinte. Esse Inspector ele é feito para rodar num servidor específico, tal, que, sinceramente, eu nunca consegui fazer funcionar. Tá? Quando roda nesse servidor específico, nos vídeos que eu já assisti, tutoriais, você consegue fazer tudo, exportar GLTF, fazer um monte de coisa. Inclusive, quando você salva a cena aqui, ele já altera o seu HTML sozinho, tá? Como não consegui fazer isso funcionar até hoje, eu prefiro fazer o quê? Igual eu vou fazer agora. Peguei a parede aqui, ó, vou copiar ela, vou levar lá para o meu código e colo ela aqui agora. Então, tipo, essa parede 1, ela já é outra coisa. Ó. Pronto, a parede 1, ó, o material, ele já veio com a propriedade, ó, topo. Então, o próprio inspetor me manda algumas coisas que talvez no código eu teria que ficar pesquisando um tempão, né? Já me mandou a escala, só que ele não mandou a posição. Tem um problema aqui, ó. Ricardo, como é que você colocaria um comentário aí, só para eu, no código lá, poder separar cada um dos objetos? Isso. No HTML, um comentário funciona assim, ó. Você abre a cena, abre o sinal de menor, põe um ponto de exclamação, 2 traços. E aí o comentário fecha também com 2 traços e o sinal de maior. Tá? Isso aqui é um comentário HTML. Tá? É uma ótima pergunta, Gilmar. Obrigado. Porque salva a vida, né? A gente já pode começar a escrever aqui agora. Eu não sei fazer código sem fazer comentário, cara. Começa pelo comentário antes do código. Perfeito. Porque, ó, eu já posso começar a me organizar aqui com isso, né? Ó, parede do fundo. Eu sei que é essa daqui. E aí aconteceu uma coisa aqui, que a posição dela, ó, da parede, não veio, e a gente alterou a posição dela. Então, às vezes, o inspetor dá uma bugadinha. Então, vocês prestem atenção nisso. Aí, o que faz para desbugar isso, tá? Você vem aqui e altera um pouquinho a posição dela, sabe? Eu troquei com o mouse mesmo, tá? Na hora que eu copiar ela e voltar o código lá, ó, ele vai vir com a position mudada, ó lá, veio position. Tá vendo? Esse é um bug que eu demorei para entender, cara, por que acontecia isso, mas às vezes quando você não mexe na propriedade aqui direto, ele não grava quando você mexe só com o mouse. Então, é sempre bom, depois que você mexeu, dá uma batidinha aqui, assim, só para ficar com certeza que ele mexeu, tá? Só um clique já basta. Um cliquezinho ali já deu, às vezes, tá? Então, ó, fiz a parede do fundo, salvei aqui, ó, pronto, minha cena já está com a parede do fundo. Dá para ver ela? Mais ou menos que ela está na mesma cor do meu céu, né? Então, vamos mudar a cor da parede, para ficar mais fácil de a gente entender. Daqui a pouco a gente vai pôr uma textura nela, tá? Por enquanto, estamos nas cores, ó. Então, essa parede aqui do fundo, a cor dela não é mais branca. A cor dela agora eu vou deixar ela meio rosinha aqui, ó, tá? Beleza. Pego aqui, copio ela, volto lá para o meu código e agora ela vai vir com uma cor também, com a propriedade de cor, ó. Olha lá, material, double e cor. Beleza. Salvei, agora eu vejo a parede. Vamos fazer os outros 2 planos para como se fosse um cenário isso daqui, tá? Um cenário de fotografia, por exemplo. Já que tu vai fazer o cenário, como é que tu faz para fazer a forma da oca, por exemplo? Qual é o macete? A oca eu fiz no Blender. Eu modelei, na verdade, eu modelei ela no Rhino, que é um software de modelagem, né, que, sei lá, eu gosto dele, estou estudando ele no mestrado aqui também, então aproveitei. E depois exportei para o Blender e lá eu fiz a textura no Blender e depois exportei para o A-Frame. Tá? Formas mais complexas é melhor fazer em software de modelagem. Tá, então aí é só quadrilátero. Que são os polígonos. E caso vocês queiram saber quais polígonos vocês podem usar, no site do A-Frame, na lateralzinha, quando você entra, tem aqui todas as primitivas, né, que a gente chama dele. Ó. Então, você tem caixa, círculo, cone, imagem curva, e aí cada uma delas aqui, quando você abrir, por exemplo, o plano,
né? Se eu clicar aqui no plano, ele vai dizer como que é essa primitiva, como que você insere essa primitiva no seu código, se você quer com textura ou não. E aqui tem todos os atributos possíveis para esse objeto. Tá? Para cada um deles tem uma documentação no site do A-Frame. Tá? Para quem quiser for se aprofundar mais aí. Tá? Só continuando aqui a nossa jornadinha. Então tá, eu fiz a parede 1, agora eu quero fazer 2 paredes laterais. Como é que eu posso fazer? Ó? Vou duplicar a minha parede aqui, ó, no botãozinho de duplicar. Ó. Clonei, ele fez aqui a parede 1, 2. Vou chamar aqui de parede 2 e dá Enter. Pronto, ele criou o objeto, parede 2. Agora eu posso, usando aqui o próprio editor, ó, dar um zoom out aqui, ó. Vou pegar o plano, alterar a posição dele. E aí tem uma outra função legal, que é o seguinte, esse gizmo que eu falei para vocês, ele está com a posição de mover, né? Mas ele pode trocar também, ó, para rotação e também para escalar, né? Então, se eu clicar aqui agora, o gizmo muda, ó, ele vai ficar um gizmo de círculos, tá vendo? E eu quero alterar nesse eixo aqui, ó, opa, clicar de volta. O verdinho aqui, ó, é o eixo que eu quero rotacionar ele, no caso, tá? Porque ele tá entendendo que o pivô dele, o centro do eixo, né, o eixo dele está no meio da parede. Então, se eu pegar aqui essa verdinha e começar a girar, ó, eu vou girando aqui, ó, pumba, e automaticamente está girando aqui, que é no eixo Y, né, no caso. Tá? Aí eu vou voltar aqui na ferramenta de mover, posso pegar aqui o plano, ó, e vou encostar uma paredinha na outra. Vou olhar aqui para ver se está certinho, eu dou uma girada aqui, ó, parece que está encaixadinho ali. Pô, tu tá me sacaneando, porque tu disse que era barbado fazer um projeto que nem e tu tá fazendo ele, né? Por que não? Me deu uma ideia. Então, o que acontece? Como eu rotacionei a parede 2, para ficar certeza que eu rotacionei, eu vou dar um tapinha aqui, ó, no mouse, tá? Só para dar certeza. Vou copiar ele para cá, ó. Vou voltar lá no meu código. E aí eu posso colar aqui, ó. Pumba. Tá vendo que apareceu a rotação agora, ó. O outro não tinha. Ele está com rotação. E aí, conforme o Geomar falou, né, eu vou pegar aqui o meu comentário do código e vou escrever aqui a parede da esquerda. Tranquilo? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Se alguém tiver com dúvida, me pergunta. Mas isso aí para te montar um projeto para o cliente apresentar, tu ganha o trabalho na hora, né? É uma opção, né? Não estou dizendo que é melhor, mas, cara, eu vou te falar, o tempo que você leva para montar no 3D, às vezes, né, e depois fazer render desse material, aqui você monta e consegue navegar em tempo real, só que não precisa renderizar nada. Não, mas é isso, tu ainda consegue mandar o link para o cara acessar lá e lá do outro lado do mundo. E ele pode navegar. E ele pode navegar. Essa parte eu não sei como que manda, como que transforma numa coisa acessável publicamente. Mas eu vou falar, Isa, não esquenta não, porque é o seguinte, a ideia aqui, ó, a gente está rolando o código num servidor local, né? Aí depois a gente pode fazer o quê, por exemplo? Se você tiver um site num servidor, por exemplo, você pode colocar esse HTML aqui lá dentro do seu site. E a pessoa com o endereço do site / o nome da página que você criou, ela vai ter acesso, tá? Mas se você não tem um servidor, não tem um site, tem alguns serviços gratuitos que você pode usar para hospedar esse teu projeto também, tá? O pessoal do A-Frame, eles sugerem um projeto chamado Glitch, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Acho que é glitch.io, se não me engano, tá? Deixa eu ver. Não, deixa eu voltar lá no A-Frame, peraí. No A-Frame ele vai dar aqui introdução, instalação. Aqui na instalação, ó, Remix on Glitch. Ele tem aqui, ó, deixa eu ver aqui. É glitch.com, desculpa, eu coloquei o errado, não é glitch.io.
Aqui, ó, glitch.com. O que acontece? Aqui é bem bacana esse site aqui. Também vocês podem até experimentar ele. Vocês criam uma continha lá que é grátis, né? E ele tem uma coisa legal que é você consegue pôr o seu código aqui dentro, né? Por exemplo, ele está demorando um pouquinho aqui, mas já vai abrir. Você coloca o código aqui dentro, numa área dele, e na outra janela ele já renderiza o código para você. Então dá para você tanto navegar, editando, igual a gente está fazendo aqui com o Visual Studio, você pode fazer online isso, tá? Então, por exemplo, aqui ó, o index desse projeto, ó, é isso daqui, que é aquela cena que a gente copiou de exemplo do A-Frame, né? E se eu clicar aqui nos óculos, ao lado do código, por exemplo, ele vai renderizar a cena aqui para mim. E aí, se eu alterar, por exemplo, aqui o plano, a cor dele para vermelho, opa, eu não estou conseguindo alterar o código, porque eu tenho que fazer um remix para alterar, é verdade. Eu posso remixar esse código, vamos lá. Ele está fazendo o quê? Ele está abrindo uma cópia daquele código para mim, que está com um nome esquisito aqui, que eu posso até alterar, né? E aí, vou alterar, por exemplo, o plano para vermelho. Na hora que eu ponho aqui red, ele já, em tempo real, faz isso, como se fosse o nosso live server aqui, tá? O problema disso é que você tem que fazer conectado na internet, tá? Você não consegue fazer isso offline, você tem que fazer isso online. E aí você pode mandar esse link aqui para o seu cliente, por exemplo, é uma forma dele acessar. Você não precisa nem ter servidor, nada, é um jeito bem, bem prático. Você pode vir aqui alterar o nome do projeto, ó, Teste Palmieri 001. Ele alterou o nome do projeto, ó lá, para mim. Como eu não estou logado, né, ele não vai salvar isso depois. Né? Mas se eu tivesse logado, ele ia salvar. E você compartilha. Mas se você manda esse link, ele não consegue editar. Ele consegue editar. Ele consegue editar, nesse caso aqui, né? Mas, então, esse é um esquema, tá? Tem outros esquemas, por exemplo, você pode usar o GitHub. O GitHub também é uma plataforma, né, de código que as pessoas colocam lá. Aliás, muita coisa do A-Frame é feita no GitHub. Você pode criar uma página aqui, né, e você cria um site aqui dentro do GitHub, se quiser, e as pessoas podem acessar esse site, né? E você pode pôr ali dos seus projetos, não tem problema nenhum. Quem acessar o endereço que você deu, vai acessar o seu projeto ali. Tá? Eu, atualmente, como eu tenho um servidor, que é o Noise2P. Meu Noise2P é a página do meu projeto da minha empresa. Né? Eu criei aqui dentro, por exemplo, do meu servidor, uma área que eu chamo de sandbox, né? Que é uma caixinha de areia. Né? E aqui dentro eu tenho alguns projetos. Né? Tudo que eu vou fazendo aqui no sandbox é um lugar que eu posso mandar para o meu cliente acessar. Né? Por exemplo, sei lá, o Web Museu mesmo. O Web Museu, antes de lançar ele estava aqui no Sandbox. Né? E aqui eu podia mandar para os artistas olharem, navegarem, tal, por exemplo, está tudo aqui dentro. Então, eu posso mandar um link específico, né, para o meu cliente. Mas aqui eu estou falando uma coisa um pouco mais rebuscada, né, bem mais profissa, assim. Mas que, enfim, também não é um bicho de sete cabeças. É importante falar que... Aproveitar e dar uma dica que passaram na minha sala essa semana, que é esse GitHub, se você coloca uma solicitação lá de estudante, eles têm vários benefícios, dá para você baixar vários programas de graça, você ganha $100 para... eu já até esqueci, mas tem muitos benefícios. Ele tem umas coisinhas pagas, ele tem a versão estudante, né? É bem bacana. Aliás, uma outra dica em cima disso, eu descobri essa semana, eu também não sabia. Eu estava pagando Spotify, eles iam aumentar o preço, e para quem é estudante de pós-graduação, graduação, custa só R$ 9,90 o Spotify. Então, é só mandar lá um atestado de matrícula que fica por R$ 9,90 o Spotify. Enfim. Palme. Opa. Palme. Uma outra dica, você pode pleitear ir direto para um doutorado no mestrado, você sabia? Depende do programa, rola, né?
Eu, se fosse você, dava uma insistida nisso, que vale a pena, você vai economizar vários anos da sua vida, e no fim o mestrado não vale tanto quanto o que realmente vale é o doutorado. Você só tem que ter um recorte um pouco mais profundo e mostrar proficiência em mais uma língua além do inglês. Sim, a minha orientadora está no meu pé. Eu quero ver se eu vou ter cabelo para aguentar. Mas é isso, é uma ótima dica. Tem que ter uma profundidade. Exatamente o que você falou, um recorte mais profundo. Enfim, vamos voltar para o nosso cenário. Pelo jeito, todo mundo conseguiu fazer o cenário, né? Então, eu vou fazer aqui mais uma paredinha. Cara, eu não fiz porque eu estou ilhado aqui. Você está sem energia, você não conta. Só tem a lâmpada funcionando aqui, para te ter uma ideia. O resto está tudo sem fase. Vai no laptop na bateria aí, mano. Vai que você vai conseguir. Cara, mas eu não tenho internet para baixar, cara. Eu estava no desktop aqui com todo o material. Você não tem... entendi. Tá, tem razão. É porque... Então, outra coisa que é importante, a gente está usando... Mas eu já pirei numa coisa aqui que eu acho que vai ser legal de fazer, cara. A gente está usando aqui a nossa página. A gente colocou aqui o script do A-Frame, a versão online dele, né? Então, cada vez que a gente roda essa página, ele busca nesse servidor do A-Frame esse arquivo aqui, né? O aframemin.js. Tá? Se você não quiser trabalhar online o tempo inteiro, você pode baixar esse aframemin.js e pôr numa pasta junto com o seu projeto, né? Por exemplo, aqui no meu, eu tenho o Orvad, eu poderia colocar aqui uma pasta chamada, sei lá, JS, que são as coisas de JavaScript, né? E baixar o A-Frame. Ele tem aqui também a versão para baixar, né? Aqui na instalação ele explica como faz. Ó. Você pode baixar aqui a versão do A-Frame, olha lá, o zip, e pôr direto, né? No seu computador. Mas, enfim, tudo isso são detalhes aí da ferramenta. Vamos voltar à nossa construção aqui do cenário. Então, eu coloquei a parede da esquerda, salvei aqui, né? Vou voltar lá. Já está a parede. Vou colocar agora a parede da direita. Tá? Então, eu vou pegar aqui a parede... Eu vou usar a parede 1 de novo, vou clonar ela. Vou chamar de parede 3. Né? Aí eu posso usar como referência aqui, ó, a parede 2. A parede 2, quanto que eu rotacionei no eixo Y? 63,996, né? Posso pegar a parede 3 e colocar aqui, ó, menos 63,996. Opa, cadê o ponto? Foi, ó, e dá Enter. Pronto, eu girei a parede para o outro lado, ó lá. Né? Usei o mesmo ângulo que estava aqui como referência e agora eu posso pegar aqui o planinho e encaixar ela ali, ó. Tá? Para ter certeza que foi, dar aquele tapinha aqui assim, né? Como que não quer nada, tal. Copia o objeto, leva para o código e vamos que vamos. Tudo bem? Todos temos aí nossos 3 planos funcionando? Ô, Ricardo, aí você está pegando objeto por objeto, né? E copiando no código. Tem a opção, não sei se você vai falar isso mais para frente, de pegar tudo que está ali na cena, o bloco inteiro. O bloco inteiro e salvar para o código, para o HTML. Você pode fazer alguma coisa tipo isso aqui. Deixa eu ver. Então, teria essa opção, mas não está tendo. Tipo, se eu clicar aqui na cena e copiar a cena, por exemplo, vamos fazer um teste se ele vai funcionar. Antigamente não funcionava. Vou fazer um arquivo novo aqui para testar, tá? Teste cena.html. Está zerado aqui o arquivo, né? Vou colar. Aí foi, ó. Deu certo. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui a cena aqui em cima, né? E fiz o mesmo procedimento aqui, ó. Copiei e colei no meu código. Só que repara que ele foi, ó. Ele foi tudo aqui, ó. Ele foi a cena, né? E ele fecha a cena aqui embaixo. E ele colocou mais uma coisinha aqui para mim, ó. Colocou uma div. A gente não tinha isso antes, né? Colocou uma tabelinha ali que a gente nem estava se dando conta que ela existia. Porque no nosso código não tinha. Então, eu considero isso daqui uma sujeirinha, que não precisava ter, e ele trouxe, né? Enfim, então,
Aí fica a critério de vocês. Eu acho que vale a pena fazer sempre passo a passo, porque você tem mais controle de tudo que está acontecendo na sua cena, né? Copiar a cena inteira pode acontecer, o risco é o seguinte, às vezes você rotaciona um objeto e ele perdeu a rotação, na hora que você põe a cena inteira, essa rotação perde para você descobrir onde é que está isso, né? Enfim, a dica do caso a caso é bacana para vocês saberem de onde vêm as coisas, tá? Agora, como vocês vão preferir trabalhar, é a critério de vocês. Belezinha? Então, tá bom. Vamos começar a fazer uma coisa agora aqui, que é a seguinte, a gente começou a pôr cores, né? Vamos colocar só mais um céu aqui, ó. Vamos botar aqui um objeto novo. Deixa eu fechar essa aba aqui, que era só um teste, tá? Aqui no Orvad 1 mesmo, que eu fiz aqui, vamos pegar um céu. Lá na página do A-Frame, a gente tem aqui lá nas primitivas dele, tem um cara que chama A-Sky, que é o A-Cell. Tá? Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai dizer que tem aqui um céu. Vamos pegar aqui esse exemplo. Ó, um céu com cor. Vou pegar esse cara aqui. Ó. Vou copiar ele. E vou colar logo no comecinho da cena para saber que o céu é a primeira coisa que eu estou fazendo. Eu vou salvar, assim a gente já não tem mais aquele fundão branco. Ó. Agora a gente tem um fundo verde. Tá uma paleta de cor aqui maravilhosa, né? Mas enfim. É só para a gente brincando aqui. Tá? Então tá, temos um céu, temos objetos na cena, temos essa escada maluca aqui, tá parecendo uma escada flutuante aqui, né, tal. Vamos mexer um pouco com texturas, que eu acho que é uma coisa legal de fazer aqui, que vai começar a dar um pouco mais de realismo para o nosso projeto. Tá? Então, o que acontece? Como é que a gente trabalha com texturas dentro do A-Frame? Vamos pegar aqui direto aqui na documentação dele. Na verdade, a gente pode vir direto aqui na caixinha, na box, por exemplo, e já vai ter aqui uma situação de textura. Ó. Aqui no exemplo do A-Box, né, que eu peguei, ele está dando aqui uma opção de uma caixa básica e de uma caixa com textura. Né? O que vai alterar quando a gente for trabalhar com textura é o seguinte, a gente vai criar dentro da cena, uma subcategoria que chama A-Assets. Tá? O que é o A-Assets? Assets é uma tradução para ativos, né? São coisas que a gente quer agregar ao nosso objeto, ao nosso projeto, que não fazem parte do A-Frame. Né? Então, por exemplo, uma imagem, ela é um asset. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer na minha cena aqui é criar uma situação de A-Asset. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui dentro da minha cena. Tá? Logo no começo eu vou criar aqui um A-Asset. Vamos fechar e já criar aqui também a versão dele com a barrinha fechada. Tá? Só que a gente tem mais uma subpropriedade criada aqui dentro da cena. Tá? E aí, olhando lá o exemplo, a gente pode ver que ele cria aqui depois, ó, imagem, ele cria uma identificação para essa imagem e depois ele fala a origem, a source, né, o SRC dessa imagem. Vou copiar esse bloquinho aqui também, não me custa nada e vou usar de referência aqui. Ó. Vou colar aqui no A-Asset. Eu vou chamar esse meu bloco, esse aqui eu vou usar a textura do meu cenário, tá? Então eu vou chamar aqui de text cenário, tá? Para eu identificar. E aí eu tenho que saber aqui aonde que está a minha imagem. Antes de começar a oficina hoje, eu fui num site e peguei aqui 2 imagens, tá? Eu vou abri-las para vocês verem. A primeira imagem é essa imagem aqui, que é uma textura de tijolos, tá? E a segunda é uma grama, tá? Aonde que eu peguei isso? Mais uma dica aí para vocês. Tem um site chamado CC0 Textures, tá? Tem uma porrada de textura bacana aqui dentro. Todas são licenciadas em Creative Commons, então vocês podem usar sem medo de ser feliz.
E o bacana é o seguinte, elas são texturas que são preparadas para trabalhar com software de 3D, né? Então, elas vêm com alguns recursos que a gente nem vai precisar, tá? Para o A-Frame. Mas depois, quando a gente for mexer no Blender semana que vem, eu posso até mostrar um pouco como funciona isso. Mas elas já vêm com, por exemplo, mapa de profundidade, mapa de brilho, já vem todo um kit completo para essa imagem ter realismo, tá? No A-Frame a gente não vai precisar nada disso, tá? Então, quando vocês verem aqui em Assets, né, ou para explorar os Assets, ele vai começar a dar um catálogo aqui de imagens para vocês, ó. E o que vocês têm que fazer aqui, basicamente, é escolher a que mais apetece vocês, sei lá, que era a textura do Donut, né? E ele vai te dar aqui a opção das imagens em diversas resoluções, tá? Então, eu peguei a menor aqui, como eu estou trabalhando com um projeto de internet, né? Eu peguei aqui a versão que é menorzinha, tem 3.1, tem até outras aqui com menor tamanho, mas enfim, geralmente a primeira, pelo que eu identifiquei, são as menores, né, em termos de tamanho. Quando você baixar, ele vai baixar para você um arquivo zip, né, que vocês vão descompactar aí em algum lugar, e eu sugiro que vocês criem pastas para isso, para organizar melhor o processo de vocês. Eu, dentro da minha pasta Orvad, eu criei uma pasta imagens, tá? E eu até criaria aqui uma outra pasta dentro, que eu chamaria aqui de arquivos, pode ser downloads mesmo, downloads. Então, tudo que eu baixar, eu ponho nessa pasta aqui de downloads, tá? Porque aí separa o que eu baixei e o que eu vou realmente usar, tá? Então, aqui no downloads, vocês vão ver, quando vocês baixarem, vai baixar um arquivo zip, né? Por exemplo, a grama. Quando eu abrir aqui a pasta da grama, ela tem 5 arquivos. Olha que louco. Ó. Tem a grama em si, que é o que eu vou precisar, né? Aí tem aqui uma grama em preto e branco, é um mapa de oclusão aqui no caso, né? Para quando ele renderizar e dar mais realismo. Ele tem também aqui o mapa de displacement, que também vai dando ali uma ideia de que está em 3D essa textura da grama, né? O mapa de normal, enfim, são arquivos que vão dar mais realismo no 3D para sua grama, né? Quando a gente usar essa graminha chapada no A-Frame, ela vai ficar um pouquinho mais sem graça do que ficaria no software de 3D renderizado. Mas o A-Frame vai super funcionar, vocês vão ver, tá? E aí eu separei essa imagem aqui, né? E o meu tijolinho, eu já dei o nome para eles aqui, mudei o nome para ficar mais simples, a grama JPEG e o tijolo JPEG. Tá? Eu posso vir lá no meu projeto, lá na Cinorvad 1, e dizer que a primeira textura que eu quero está na pasta. Quando eu coloco assim aqui ponto barra, ele já identifica que eu estou abrindo uma subpasta da minha pasta, né? Então, na subpasta imagens, e o arquivo que eu quero é o tijolo. E ó, ele já vai dando um autocomplete aqui para mim. Tijolo JPEG. Tá? Esse é o primeiro passo para a gente pôr uma imagem dentro do A-Frame, para vocês fazerem. Se tiverem questões aí, podem perguntar enquanto isso. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês. Esse arquivo você vai mandar depois para a gente, Paulo? Eu estou colocando esses arquivos lá no Google Drive. Ah, está no Drive. Tá. Vai estar como Orvad 01. Eu tenho uma pasta lá chamada Orvad. É tudo que eu estou fazendo aqui, do jeito que eu estou fazendo, eu vou colocar lá. Tá? Inclusive a grama e o tijolo vão junto. Conseguiram aí baixar uma imagem, colocar na pastinha imagens, inserir o A-Asset aqui dentro do A-Frame. Um detalhe curioso aqui, ó. Quando a gente coloca a tag imagem dentro do A-Asset, ele não fecha, tá vendo? Não precisa fechar. Esse é um dos... Alguns parâmetros ele não precisa fechar, tá? O imagem é um deles.
Só uma Se eu curiosidade. colocar uma foto, por exemplo, uma foto minha ali na textura, vai ficar a foto na caixa? Qualquer imagem de pixel ele vai aceitar com a tag imagem. Tá? Pode ser JPG, pode ser PNG, tem alguns formatos que são mais comuns, né? O JPG geralmente é um formato que fica bem pequeno, porque a imagem comprime, né? Mas pode ser um PNG. Qualquer foto que você pôr, Isabela, vai dar certo, tá? O importante é só vocês colocarem dentro da pasta que vocês estão trabalhando, para ficar mais fácil de encontrar essa imagem. Tá? Então, por isso que eu criei a pasta imagens dentro da minha pasta Orvad, né? Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês, ó. Na pasta Orvad. Independe do tamanho? Independe do tamanho. O que vai mudar, Maurão, para a gente é na hora de carregar isso online. Porque se a imagem ficar muito grande, ela vai demorar mais para carregar. Mas não importa o tamanho. Se a gente colocar aqui uma imagem... se colocar uma imagem aqui de 30 GB, cara, vai carregar. O que vai demorar é o tempo de load dessa imagem. Só isso. E também vai ficar mais pesado o teu projeto, né? Uma dica que eu dou aí, as imagens que vocês colocam dentro de projetos do A-Frame, como geralmente a gente vai assistir esses projetos em uma resolução no máximo de Full HD, né? Ou no máximo de um 4K, depende do monitor que você for usar, vocês não precisam usar imagens que tenham maior do que HD, né? Que é 1280 por 720, né? Imagens com esse formato dão super conta, tá? No meu cenário aqui eu vou usar as duas imagens que eu peguei, a grama, por exemplo, ó, tem 1024 por 1024 e o tijolinho também, tá? É um tamanho que não, elas estão até grandes aqui também. Tem um Meg 13, ó, essa minha imagem. Está um pouco grande. Você buscou isso no CC Texture? E lá no CC Zero Texture, isso. Mas, cara, vocês podem usar qualquer imagem do Google Images, de qualquer serviço de imagem, vocês conseguem usar, tá? Qualquer JPG vai funcionar. Eu não achei aqui onde pesquisar por grama ou por tijolo, por exemplo. Você tem que estar logado. Você tem que ir no Assets dele, aí ele tem aqui um Search Query em cima, tá vendo? Ah, tá, achei. Aí você pode pôr lá Grass, por exemplo. Eu pus um S a mais. Olha lá, tem vários tipos de grama. Ou Concrete. Aqui ele vai buscar em inglês, né? E também aqui ele vai criando vários tipos de opções aqui, né? Os mais baixados, por exemplo, são esses. Sei lá, Moon. Moon ele não tem, ó. Tem coisas que ele não tem aqui. Ele tem um limite aí, né, também, porque ele tem lá, são 1.300 e poucos assets que ele tem aqui disponíveis, né? Mas, cara, nada impede vocês abrirem outras plataformas, sabe? Não tem problema nenhum isso. Então, ó, depois que a gente colocou lá o asset, como que a gente vai colocar a textura no nosso objeto, né? A gente vai pegar e vai colocar um parâmetro, né, no nosso objeto, do plano, do box, qualquer lugar, que é source igual, e aí a gente vai colocar hashtag e o nome da ID do nosso objeto, né? Então, eu vou fazer aqui no meu código, como é que ficaria? Eu vou colocar a parede do fundo, né? Aqui, eu vou colocar aqui src igual, abre aspas, o nome que eu dei foi text cenário. Ó. Um text cenário. Tem que estar escrito igualzinho. Tá? E na hora que eu salvar, provavelmente vai dar certo. Vamos ver. Olha lá. Já foi a textura. Tá bonita? Não tá. Tá esticada? Tá. Né? Como é que a gente vai controlar isso daí? Ajustando ou a imagem ou ajustando o objeto, né? No caso, eu posso ajustar o objeto aqui, por exemplo, deixando ele maior, né? Por exemplo, eu abri aqui o inspector dele, eu posso clicar aqui na minha parede, ó, e, sei lá, posso aumentar a escala dele no Y, né? Ele vai ficar um pouquinho mais adequado.
Eu venho aqui, dou aquela coxambrada, e opa, olha lá, tá feita a minha parede, deu uma gambiarrinha aqui, né? Mas ele também tem algumas opções aqui embaixo que eu honestamente, eu não costumo mexer nelas, mas que também podem funcionar, né? Que tem a ver com o material em si, né? Por exemplo, o mapa de deslocamento, né? O mapa de deslocamento não está fazendo nada, por exemplo, aqui. Né? Não está fazendo absolutamente nada. Deixa eu ver outra coisa que poderia funcionar. Estou na parede mesmo. Tô. Segmentos também não muda. Cara, assim, eu não tive muito sucesso mexendo nesses parâmetros de materiais aqui do A-Frame, mas também nunca me preocupei muito com eles, tá? Talvez, se vocês quiserem explorar um pouco isso, mas não estou conseguindo fazer nada muito eficiente aqui, ó. Estou mexendo. Tá vendo? O offset não vai muita coisa aqui. Mas ele, teoricamente, aceita lá o mapa de rugosidade, o mapa de normal, né? Então, eu acabei nunca mexendo muito nisso, então vou ficar devendo uma justificativa para como funciona melhor isso, tá? Se alguém descobrir depois, fique à vontade de trazer, jogar aí na roda como isso pode funcionar, beleza? Então, dei uma coxambradinha aqui, ele funcionou. Vou pegar... eu tenho que salvei, preciso pegar aqui o código, né? Copiei e vou substituir a minha parede do fundo aqui, ó. Então, peguei aqui, vou colar de volta. Né? E aí, deixa eu salvar para ver se está ok. Ó, como eu mexi no meu, ele mudou alguma coisa. Eu não sei exatamente o que ele mudou. Aqui ele veio com um monte de coisa mudada, quer ver? Ó? Olha lá, escala de deslocamento, bias, tal, veio com um monte de coisa aqui, offset. Então, nada disso eu quero. Eu vou apagar tudo isso aqui que ele trouxe para mim. Nada disso aqui me interessa. Selecionar aqui, vou apagar. Ponto e vírgula no final. E vamos ver. Ó. Pronto, voltou do jeito que estava no começo. Vou voltar lá e pôr a textura nas outras paredes também. Como é que eu faço isso? Posso tanto mudar lá no editor, ou como eu posso pegar agora essa aqui, ó. Ele me deu aqui a categoria material, né? Ó. Vou pegar aqui o source. É só o source, eu posso pegar aqui, ó, Pumba, e colar aqui, ó, na parede 2, na parede 3, porque é o mesmo material que eu estou usando. O que eu posso ajustar aqui também, ó, é já copiar a escala da parede 1, porque as outras escalas vão ficar iguais. Eu quero manter, eu não tinha alterado as escalas delas, né? Então, posso copiar aqui no código. E a posição também, que eu alterei aqui a posição dele no eixo, no Y, né? Então, eu posso pegar só no Y, que foi a altura que eu mudei, né? Posso copiar mesmo aqui, ó. Então, aqui eu já estou fazendo um outro processo, eu estou mexendo tudo no código, né? Não estou nem voltando lá para o editor. Na hora que eu salvei, olha lá, pumba, as paredes. Tá? E a parede vai estar dos dois lados, ó, porque a gente falou para o plano renderizar dos dois lados. Maneiro? Vou botar a grama agora. Enquanto vocês fazem as outras paredes, eu vou colocando a grama. Vou copiar esse mesmo código aqui de cima, da imagem, replicar para baixo. Vou colocar a textura piso. E aqui vai mudar o meu arquivo, que não é mais o tijolo JPEG, é a grama JPEG. E o meu piso, cadê meu piso? Meu piso é esse cara aqui, ó. Vamos para os comentários. Já me perdi. Tá vendo só, João? É importante comentário. Piso. E aí vou colocar aqui. Aliás, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou trazer a ID do piso que está aqui no fundo para o começo.
para eu poder localizar mais fácil quando eu ler o código. Tá? E vou dizer que a source dele, src, igual a hashtag textpiso. Na hora que eu salvar, tá lá minha grama super gigantesca. Eu vou deixar o código aberto, tá, para vocês. Perguntas? Alguém está com dificuldade? Então, eu vou fazer uma pausinha, já são 15 para as 9. A gente andou bastante, fizemos um monte de coisa. Na volta, a gente coloca um céu aí, coloca uma textura de céu. Eu já vou subir para vocês aqui um arquivo, vocês podem usar aí. Vou subir aqui pelo chat do Zoom, que é um arquivo 360 graus, uma imagem aqui retangular. Tá? E eu compartilho lá com vocês para vocês fazerem um teste aí de como... Deixa eu achar aqui uma bacana. A gente pode usar uma do Web Museu mesmo, das que eu usei lá. Vou subir essa daqui, que é bem loucona. Eu divido com vocês ela. Homero? Oi. Vou fazer uma pergunta aqui, meio que atravessando, peço desculpas de antemão. Imagina. Mas eu estou brincando aqui. Tipo, no Processing, quando eu quero repetir uma coisa, eu faço um for loop, né, por exemplo. Aí eu faço 10 elementos, 10, sei lá, bolinhas, 10 elipses. Eu faço um for loop e tal. Como é que eu faço essa repetição no iframe? Cara, então, aí você vai ter que usar JavaScript. Funciona, entendi. Funciona. Então, lembra que eu comentei na aula passada que eu estava interessado em mexer um pouco mais com o P5, porque como ele tem aquele processo de criação de DOMs, que basicamente é JavaScript, né? Eu estava interessado em fazer criação de DOMs aleatórios, criar novos ABOCs, por exemplo. Entendi. Aí eu crio lá um código que gera 50 ABOCs em posições aleatórias, né, automaticamente para mim. Aí você vai ter que fazer isso com JavaScript. O HTML em si não faz esse processo. Entendi. Vou ter que avançar mais um pouquinho aqui. Mas estou pirando aqui, muito legal, cara. É massa, né? Dá para brincar bastante. O resultado é rápido, né? Enfim, é uma curva, né? Claro que tem uma curva aí para entender. Nós estamos falando de 3D, estamos falando de um monte de ferramenta que é nova para um monte de gente, mas é isso, é um passo de cada vez, né, galera? Sim, claro. Obrigado. Aquilo, por exemplo, das estrelas passando assim no céu, teria que ser no JavaScript? Não. As estrelas, igual tem na minha cena que eu montei no museu. Não, então, o A-Frame, ele tem uma coisa bem legal, que é o módulo de animação. Tá. Aqui, ó, ele tem aqui Animation. Então, ele tem um jeitinho que é bem... Cara, eu posso mostrar para vocês aí na sequência. É mais um componente que você coloca, por exemplo, dentro da caixa, você vai criar um componente de animação. E ele vai ter algumas propriedades, né, que você vai colocar aqui para ele funcionar, né? Então, algumas animações é bem tranquilo de colocar. Eu dividi com vocês aqui no chat essa imagem vermelha, mas eu acho que vale a pena dividir também a imagem do céu. Aquele céu estrelado que eu usei na minha instalação, acho que eu posso dividir com vocês. Não tem problema, está bem pequenininho também o arquivo e dá para vocês usarem aí. Então, estou compartilhando aqui também o céu. Eu já fiz uma animação com estrelas passando, mas foi com JavaScript. Entendi. Mas usando HTML, com JavaScript mesmo, no browser, é isso? Foi nesse P5.
No P5, maravilha. Tá. Bom, baixa esses arquivos que eu coloquei aí. A gente faz uma pausinha para uma água, para um chazinho. E aí, daqui a 10 minutinhos, a gente volta. Beleza? Eu vou deixar aqui, eu tô com o áudio ouvindo vocês, querem perguntar alguma coisa. Eu só vou estar mastigando algum troço aqui, que eu tô morrendo de fome.